Bom dia a todas e a todos que estão nos assistindo ao vivo por essa live. Eu sou Raiza Pina, jornalista da Condicef. Estou aqui com o Valmir Vieira de Andrade, advogado da Wagner Associados. Obrigada pela presença, Valmir. Ele vai nos esclarecer algumas dúvidas que os servidores públicos federais têm depois da promulgação da reforma da Previdência, que aconteceu na terça-feira passada. Foram 9 meses, de trâmite ali no Congresso, um tempo maior do que o governo esperava, que queria aprovar no primeiro semestre, mas mesmo assim uma PEC aprovada muito às pressas e que, dos debates que aconteceram ali, de tantas emendas colocadas ali, de tantas discussões entre os parlamentares, ficaram várias dúvidas de como que vai funcionar agora as regras previdenciárias, especialmente para o regime próprio. Queria começar perguntando, Valmir, o que você destaca dessa reforma? Bom dia, Raiza, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. É uma grande satisfação estarmos aqui com a entidade parceira do Escritório Wagner Advogados, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, essa entidade tão representativa, de tanta luta, e que também teve um desempenho muito importante contra essas mudanças da reforma da Previdência. Não foram poucos os esforços envidados para que esses prejuízos aos trabalhadores, em geral, e servidores públicos, não fossem implementados. Infelizmente, teve essa proposta de emenda à Constituição que iniciou com o número 6 de 2019, e culminou na promulgação da emenda constitucional número 103 na última terça-feira, que foi publicada dia 13 de dezembro. E as mudanças realmente elas são muito prejudiciais aos trabalhadores em geral e também para os servidores públicos. Cada vez mais o governo federal ele aproxima INSS com o regime próprio de previdência social dos servidores, inclusive prevê que será extinto o regime próprio dos servidores. Eu gostaria de destacar a respeito do mito do déficit da Previdência, inicialmente. Dados da CPI da Previdência e da Anfip demonstraram resultados da Seguridade Social que foi superavitário até 2015, na ordem de 820 bilhões. Também a mesma CPI da Previdência e Anfip apontam que entre 2000 e 2015, um acúmulo de quase 615 bilhões retirados da Seguridade Social via DRU, sendo que uma PEC 619 proíbe que DRU incida sobre receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Um outro aspecto extremamente preocupante colocado na emenda constitucional 103 é uma desconstitucionalização das regras da Previdência. O que isso significa? Que através de lei complementar e outras formas de legislação, o governo federal poderá fazer modificações nas regras da Previdência sem a necessidade de ser através de proposta de emenda à Constituição. Isso facilitará futuramente a mudança das regras. Raiza, você me encaminhou algumas perguntas formuladas por servidores públicos e até mesmo algumas sobre INSS, e a gente observa que algumas pessoas, por exemplo, que vão ter que se enquadrar nas novas regras da Previdência, faltam 5, 8, 10 anos. Na resposta que a gente profere a respeito dessas adequações necessárias, de acordo com essas regras, a gente dá uma estimativa. Mas há um risco muito grande de, com essa desconstitucionalização dessas regras, até as pessoas forem completar esses requisitos, talvez já tenha uma lei complementar, modificando idade, modificando o tempo de contribuição, elevando ainda mais. Não há como se dar um direito líquido e certo, um direito adquirido, que essas regras elas vão perdurar por muito tempo, porque de certa forma foi desconstitucionalizado
as regras. O que está na Constituição é de forma provisória e poderá advir uma lei complementar, ainda radicalizando mais essas exigências para concessão de aposentadoria. Já desde o início gostaria de destacar que a emenda constitucional 103, ela preserva o direito adquirido, ou seja, todos aqueles que completaram os requisitos legais de acordo com as regras anteriores têm o direito adquirido a se aposentar por aquelas regras da forma como estava previsto, tanto na emenda constitucional número 41, emenda constitucional número 47, emenda constitucional número 70. Então, quem implementou os requisitos através das emendas constitucionais que ainda estavam vigentes, tem direito de exercer a qualquer tempo esse direito. Gostaria também de ressaltar, até o que foi abordado há pouco tempo, que o artigo 25 da emenda constitucional número 103, ele prevê, e isso é extremamente grave, porque pode atacar muitas pessoas aposentadas e pensionistas, a possibilidade da anulação de aposentadorias e até mesmo de pensões já concedidas, caso tenha algum tempo averbado no seu benefício, que não tenha recolhido a contribuição previdenciária ao tempo próprio. Um exemplo muito comum disso é a averbação do tempo de serviço rural. Porque até 1998, a nossa Constituição Federal, ela dizia que era tempo de serviço. Em 1998, através da emenda constitucional número 20, passou a ser tempo de contribuição. Ou seja, não é tempo de serviço apenas, tem que ter o recolhimento da Previdência Social. Então nós temos casos, por exemplo, que surge esse questionamento do tempo rural, de pessoas que utilizaram o tempo rural para se aposentar no serviço público. Infelizmente, o Tribunal de Contas da União tem feito essas revisões e determinação de revisão, solicitando que a pessoa comprove o recolhimento da contribuição previdenciária, ou então a própria pessoa proceda a essa indenização para o INSS, para contar como tempo de serviço, sob risco e pena de ser retirado esse tempo da aposentadoria. Isso é uma questão que eu gostaria de ressaltar, porque muitas pessoas poderão ser atingidas por essa revisão e às vezes há longos anos aposentadas ou com a pensão, é desconsiderado os últimos 5 anos e ainda assim procedem à revisão, porque o entendimento é que as aposentadorias e pensões só passam a gerar os seus efeitos de forma definitiva se já tiver o registro e homologação junto ao Tribunal de Contas da União. Também prevê algumas questões, que mesmo que seja superavitário, não é óbvio, que mesmo que a Previdência, a Seguridade Social seja superavitário, não é óbice a extinção dos regimes próprios. Tá? Então isso eu gostaria de deixar destacado. A emenda constitucional ainda prevê a possibilidade dos regimes próprios concederem empréstimos consignados aos servidores com recursos do próprio regime. Entendemos que isso é um desvirtuamento das contribuições previdenciárias e da Seguridade Social, acarretando a mercantilização, no caso, trazendo para o mercado contribuição previdenciária que tem destinação específica. Em linhas gerais, eu gostaria de destacar isso. Já quanto às regras gerais, o que passa a vigorar a partir de agora é a exigência de 62 anos de idade mínima para as mulheres e 65 anos de idade mínima para os homens. Tá? Além disso, tempo de contribuição mínimo de 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo.
A questão da aposentadoria especial passa a ser exigido 60 anos de idade, e aqui a aposentadoria especial é uma das principais ataques que teve aquelas pessoas que já trabalham em condições insalubres, periculosas ou com radiação ionizante. Até o momento, nós não tínhamos idade mínima para a aposentadoria. Então passa a exigir a idade mínima para ambos os sexos de 60 anos e exposição e tempo de contribuição de no mínimo 25 anos. E é totalmente vedada, de acordo com a regra da emenda constitucional número 103, é vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum. Ou seja, se a pessoa trabalhou apenas um período em condições especiais, ela não tem como fazer essa conversão para transformar em tempo comum. Por exemplo, antes o homem multiplicava por 40%, né, o tempo dele trabalhado, e a mulher 20%. Isso não é mais admissível. Ou trabalha integral em condições especiais para obter aposentadoria especial, ou não poderá ser feita essa conversão. Tá? Desculpa, esses 60 anos para quem trabalha com substâncias periculosas, essa idade, você acha que é uma idade avançada, alta? É uma idade bastante avançada, porque muitas vezes as pessoas começam muito cedo a trabalhar em condições especiais. Você imagina, por exemplo, quem trabalha com radiação ionizante. Trabalhar nessas condições até os 60 anos, se alguém começou a trabalhar aos 25, aos 20 anos de idade, por exemplo, vai ter que trabalhar 40 anos para cumprir a idade. Em contato com uma substância tóxica, bastante, radiação ionizante, que é bastante prejudicial à saúde. Então é por isso que a gente diz que isso traz um prejuízo muito grande para essas pessoas. Tá? A regra também da emenda constitucional número 103, ela traz algumas previsões de transição para os servidores que já estamos tratando aqui da parte específica de servidores, algumas regras de transição, que no caso dos servidores são 2 regras, para possibilitar amenizar e não ter que ter um encaixe automático nas novas regras de forma muito prejudicial. Uma dessas regras está contida no artigo 4º, e ela prevê que para 2019 é exigido 56 anos de idade da mulher e 61 anos de idade para o homem que quiser se aposentar agora em 2019, já esteja no serviço público, tem a possibilidade de usufruir dessa regra de transição. E a partir de 2022, estabelece que a idade passa a ser de 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. E o tempo de contribuição... para 2022. Tá? 2022. E o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. E exige 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E estabelece o sistema de pontuação. Como funciona o sistema de pontuação? O somatório de idade e tempo de contribuição, em dias. Agora, em 2019, o somatório de idade e tempo de contribuição é 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. E no próximo ano, 2020, vai elevando 1 ponto para cada ano, até se chegar em 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. A gente observou que essa regra, ela dificulta muito às vezes para o servidor, porque quando ele está se aproximando de um dos requisitos, acaba se afastando mais de outro. Né? Porque você tem que cumprir idade mínima, tempo de contribuição e mais o critério de pontuação. Então, às vezes, dificulta para o servidor conseguir cumprir essas regras, porque ele está sempre correndo atrás de um requisito ou de outro. Tá? Tem momentos que aumenta a idade e vai constantemente aumentando o critério de pontuação.
Valmir, e uma dúvida, esses 5 anos no cargo, se a pessoa está num cargo comissionado de confiança, né, numa coordenação, por exemplo, e aí depois ela sai desse cargo, esse tempo dela, ela estava prestes a se aposentar, estava com 4 anos no cargo, ela zera essa contagem quando ela volta para outro cargo? Como que é feito isso? Tem que cumprir esses requisitos de uma forma integral. Se houver mudança de cargo, ela tem que voltar para aquele cargo para cumprir aquele requisito. Os 5 anos. Tá, os 5 anos. Há pouco tempo, quando eu estava vindo para cá, me ligou uma professora que está com problema, por exemplo, na carreira. Entrou em 2010 e não conseguiu cumprir o requisito. Tá? Professora, tem uma exigência da regra anterior de 10 anos de carreira, porém, na nova regra não tem mais o requisito de carreira. Então, nós vamos ter que fazer um estudo de qual regra possa se encaixar, porque não tem esse requisito. Talvez até como foi revogado, já preencha os requisitos, porque aquela parte específica de carreira não tem a necessidade. Mas muitas vezes o servidor que entrou há pouco tempo no serviço público, ele não vai completar o requisito de serviço público. E vai ter que ficar até cumprir todas as regras. Cumpre lembrar que no serviço público os requisitos são cumulativos. Tem que cumprir todos eles, não basta cumprir um. Um ou outro, né? Tem que ser todos juntos. Isso. Essa regra, ela prevê, do artigo 4º, que o servidor que entrou por antes de 31 de dezembro de 2003, ele pode manter o direito à integralidade e paridade. Integralidade, se aposenta pela última remuneração do cargo. Integralidade, se aposenta pela última remuneração do cargo. 100% dessa. 100% integral, apenas retira auxílio transporte, auxílio alimentação, um adicional de insalubridade, periculosidade, essas verbas que retira. Mas nos demais calcula integral o valor da remuneração. E paridade é o direito à extensão de todos os aumentos, reajustes e vantagens criadas para os servidores em atividade se estendem aos aposentados e pensionistas. Então, quem entrou até 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda constitucional número 41, tem direito de manter a paridade e a integralidade, mas desde que cumpram esses requisitos do artigo 4º. Para os demais servidores que entraram depois dessa data, será feito a média aritmética de 100% das remunerações recebidas desde julho de 1994 para 20 anos. Ou seja, tem que ter no mínimo 20 anos, receberá 60% dessa média aritmética de 100% das remunerações desde julho de 1994. Mais 2% para cada ano que trabalhar além. Ou seja, você chega a uma conclusão que, então, para receber 100% da média, o servidor precisará trabalhar 40 anos. Tá? 60% da média aritmética para 20 anos, mais 2% para cada ano trabalhado a mais. Essas regras acho que vão ficar mais claras quando a gente pegar os casos, caso a caso, né, que foram enviados para a gente. Aí vai ficar melhor para ilustrar. Uma outra situação que eu gostaria de destacar, de regra de transição, também está no artigo 20. E ela prevê idade mínima para a mulher se aposentar aos 57 anos e 60 anos para o homem. Tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E por essa regra estabelece o denominado pedágio, que tem que trabalhar 100% sobre o tempo que falta desde a promulgação da emenda constitucional número 103. Ou seja, o servidor tem que calcular o tempo que faltava de contribuição e aplicar mais 100%, né, de pedágio para ele conseguir obter a aposentadoria através desta regra. Lembrando que foi aprovado, foi divulgado, publicado no último dia 13 de novembro, então considera a partir daí para o cálculo do pedágio.
E também para essa regra de transição, que é a segunda para os servidores públicos, é possível manter a integralidade e paridade para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003. E para os demais que ingressaram após essa data, após 2003, prevê aquela forma de concessão de aposentadoria de 60% da média aritmética de todas as remunerações desde julho de 94 para 20 anos. Cada ano trabalhado além dos 20 anos acresce 2%. Esse pedágio, Valmir, ele a pessoa vai pagar o tempo, falta um ano para ela se aposentar, ela vai trabalhar 2 anos, ou é uma taxa que se paga do valor que faltaria para ela contribuir? Não, ela vai trabalhar o dobro do tempo que falta, o dobro do tempo de contribuição do tempo que falta. Tá? A respeito de aposentadoria especial, também, conforme eu disse, ficou uma situação muito ruim para os servidores, porque estabelece, né, inclusive numa regra de transição, também o sistema de pedágio, estipulando que tem que trabalhar no mínimo 25 anos de exposição, e para quem já está no serviço público estabelece o critério de pontuação, que para 2019 são 86 pontos, que é uma regra muito ruim, ou seja, somatório de idade e tempo de contribuição. Tratando aí um pouquinho de aposentadoria especial, alguns servidores que talvez tenham completado as regras antes da promulgação, às vezes pode ser inclusive interessante até manejarem de ação judicial para se aposentarem de forma especial, mesmo sabendo que não vão ter paridade e integralidade do que ter que trabalhar e preencher os requisitos muito ruins da nova reforma da Previdência. Também sobre pensão, a regra aprovada é muito drástica, né, para os servidores públicos, tendo em vista que a pensão agora vem por cota familiar de 50%, ou seja, vai receber uma cota de 50%, mais 10% por dependentes. E ainda estabelece data limite para a concessão da pensão de acordo com a Lei 8.213. Estabelece a impossibilidade de acúmulo de benefícios idênticos. Por exemplo, não pode receber 2 aposentadorias do serviço público, exceto se for cargos acumuláveis. Ou não pode receber 2 pensões da administração pública. Né? Pode acumular benefícios, mas de regimes distintos. Aposentadoria do INSS com uma aposentadoria do serviço público ou uma pensão. Mas também traz restrições a respeito das pensões e desses benefícios, estabelecendo escalas. O servidor receberá integral o primeiro benefício e terá um redutor no segundo benefício. Por exemplo, até um salário mínimo, o segundo benefício será pago equivalente a 80%. De 1 a 2 salários mínimos, 60%. 2 a 3, 40% do segundo benefício. 3 a 4, a redução será de 80% e o servidor receberá apenas 20% do segundo benefício. E acima de 4 salários mínimos, trará uma redução de 90% do segundo benefício, recebendo apenas 10%. Eu gostaria, até para, antes de finalizar, dizer também a respeito das alíquotas de contribuição previdenciária. As alíquotas, na grande parte, vão ter um aumento, né, para os servidores públicos. O nosso escritório, Wagner Advogados, fez cálculos e a gente encontrou que as alíquotas somente beneficiarão com a redução um pouco da alíquota para aqueles que recebem até R$ 4.499. Todos aqueles que recebem acima de R$ 4.499 terão majoração nas alíquotas. As alíquotas começam em 7,5% para quem ganha até R$ 998. Um salário mínimo. Né? Um salário mínimo. E de um salário mínimo a R$ 2.000 será de 9%.
2.000 a 3.000, 12%, 3.000 a 5.839, 14%, 5.839 a 10.000, 14,5%, 10.000 a 20.000, 16,5%, 20.000 a 39.000, 19%, e acima de R$39 mil, 22%. Essas alíquotas, elas vão ter um aumento para os servidores muito grande, né? E lembrando que os servidores, eles já pagavam uma alíquota superior ao regime geral, né? Falam que os servidores têm muitos privilégios, mas eles já pagavam mais pela aposentadoria, não têm direito ao FGTS, né? E chegar a uma alíquota de até 22%, de fato, pesa bastante no bolso, né? Um outro fato que eu gostaria de destacar, já encaminhando para o final dessa parte mais geral, é que também são muito atingidos as futuras aposentadorias por incapacidade, né? Antiga aposentadoria por invalidez. Primeiro, será envidado todos os esforços para a readaptação do servidor em outro cargo, outras atribuições. Mas a aposentadoria, a emenda constitucional número 47, que é a que trata das aposentadorias por invalidez por doença grave, incurável, foi revogada, assim como essa legislação, e todas as aposentadorias por invalidez serão calculadas pela média aritmética de 100% das remunerações, considerando a proporcionalidade que o servidor trabalhar. Então, se o servidor trabalhou apenas uma proporção do tempo, adquire uma doença grave ou incurável, será considerado na aposentadoria apenas a proporção e com a média aritmética de 100% das remunerações de todo o período que ele trabalhou, desde julho de 94 para cá, ou desde o ingresso que comece a pagar as contribuições previdenciárias. E também aplicando aquela mesma regra, para 20 anos, recebe 60% da média aritmética, mais 2% para cada ano trabalhado a mais. Isso é muito ruim e é uma das principais graves prejuízos acarretados pela emenda constitucional número 103, porque as pessoas muitas vezes com doença grave, incurável, acabam se aposentando, não porque queiram, mas sim devido às condições de saúde, e o governo federal faz uma PEC dessa que desconsidera a situação de vida, saúde, ferindo inclusive a dignidade da pessoa humana. Gostaria de destacar, para finalizar, que já tem no Supremo Tribunal Federal algumas ações diretas de inconstitucionalidade, discutindo a íntegra da emenda constitucional número 103, e também alguns casos específicos individuais que nem eu destaquei antes, podem haver demandas individuais dos servidores com relação ao direito adquirido, à contribuição previdenciária aí nesse período para usufruir do direito. Por exemplo, a questão da pessoa que já tinha uma doença grave, incurável, e já decorreu um tempo de licença, muitas vezes consegue entrar na justiça para dizer que já tinha preenchido os requisitos para manter a regra, inclusive com integralidade e paridade, de acordo com a lei vigente anterior. O abono de permanência, a princípio, está mantido, né, para aquele servidor que completou os requisitos, continua recebendo o abono de permanência, e também a princípio está mantido na legislação até que venha uma nova lei. As ações judiciais em nome da CONDICEF, de outras entidades, FONASEF, FONACAT, a gente está fazendo uma discussão também de como essas entidades adotarem as providências contra essas nefastas medidas que são trazidas na emenda constitucional número 103. Ótimo, obrigada, Valmir, por essa explanação. Enquanto tem uma aguinha ali, se você quiser, depois dessa fala super densa. Acho que é importante também ressaltar, antes da gente entrar nas nossas perguntas aqui, que essas novas alíquotas serão debitadas a partir de março de 2020, né? As novas regras já estão vigentes, mas os débitos das novas alíquotas é a partir de março. E ressaltar também que essa
PEC 6, que virou Emenda Constitucional 103, ela tem uma brecha grande para judicializações, né? Então, apesar de todas essas novas regras, existe uma chance muito grande, né, das pessoas entrarem com ações, como o Valmir falou, né, já tem ações no STF questionando algumas coisas, e a gente tem também a PEC paralela, né, que está em trâmite no Congresso e que também deve alterar, mais uma vez, algumas questões, né? Partindo agora para as nossas perguntas, a primeira que a gente tem aqui é do Roberto Wagner da Rocha Moutinho, do Ministério da Saúde. Ele pergunta: entrei no serviço público em março de 84, portanto tenho 35 anos de serviço público e 57 anos de idade. Qual é a minha real situação com essa reforma? Bem, Roberto, conforme eu disse anteriormente, para quem já está no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, tem a possibilidade de manter o direito à integralidade e paridade. Integralidade considera a última remuneração do cargo e paridade a extensão de todos os aumentos e vantagens concedidos para os servidores em atividade, para os aposentados e pensionistas. Roberto, para você, considerando que faltam 3 anos na idade, temos a regra de transição do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103, a qual mantém a idade de 60 anos, mas exige o pagamento de pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que falta. Como já completou este requisito, então poderá continuar apenas para implementar a idade mínima de 60 anos. Tá? Boa notícia para o Roberto aí, né? Próxima pergunta do Antônio Rodrigues Primo Filho, também do Ministério da Saúde. A gente teve uma grande adesão de funcionários do Ministério da Saúde nas perguntas. Ele fala: estou de licença médica desde agosto de 2018. Estou com 37 anos de contribuição e 54 anos de idade. O que preciso para pedir minha aposentadoria? Antônio, para aposentadoria normal, ainda faltam 6 anos da idade. Também pode se aposentar pela regra de transição do artigo 20, continuando apenas para completar a idade de 60 anos. Mas como no seu caso, você está afastado, né, por incapacidade nesse momento, já que está de licença médica, desde agosto de 2018, se completar 2 anos de licença, será aposentado. Porém, é proporcional de acordo com a regra. A proporcionalidade considera 40 anos de contribuição, ou seja, daria uma proporção estimada de 96% da média aritmética de todas as remunerações desde julho de 94 e reajustes na mesma data em índice do Regime Geral da Previdência Social, que é o INSS. Pergunta da Maria Aparecida Borges da Costa, também no Ministério da Saúde. Ela diz: tenho 51 anos e entrei no serviço público em janeiro de 94. Precisaria trabalhar mais 8 anos e 5 meses para conseguir a aposentadoria integral, ou tem outra regra de transição com integralidade do salário? É aquela regra de 2003, né? Você também tem condições, Maria, de manter integralidade e paridade. Na nossa concepção, de acordo com a análise que realizei, você também, a regra mais benéfica é do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103. Assim, pela regra de transição, tem que trabalhar 100% do tempo que falta, então mais 10 anos. Mas pelo artigo 4º, que também é da regra de transição, completará todos os requisitos em 2028, devido à regra exigida dos pontos, que será de 93 pontos da idade e contribuição. Essa regra é melhor para você, pois 1 ano menos que a regra do artigo 20. Tá? Então, temos essas duas peculiaridades. A primeira regra de transição é aquela que vai aumentando a idade, mas também tem o critério de pontos que vão aumentando. No caso da Maria, fica mais fácil essa regra da pontuação, tendo em vista que ela completaria os requisitos em 2028.
Bom, pelo tempo que foi informado aqui pela produção, a gente não vai conseguir responder todas essas perguntas no vídeo. A gente vai fazer mais 2 perguntinhas, mas eu me comprometo a enviar as respostas atenciosas que Valmir trabalhou no feriado, inclusive, para responder por e-mail, né? As pessoas mandaram as perguntas e deixaram contato. Vou encaminhar para os interessados. Mais 2 perguntinhas aqui, uma do José Paulo dos Santos, da FNS. Ele já está aposentado por invalidez desde 96 e pergunta o que muda para ele. José, a princípio nada mudará, pois a própria legislação preserva o direito adquirido de quem já está aposentado, mas tem uma previsão de instituição de alíquota extraordinária de contribuição previdenciária caso haja déficit da Previdência Social, que pode atingir aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Inclusive, isso tem uma previsão que pode ser instituído por lei, havendo déficit. Os aposentados e pensionistas do serviço público acima de um salário mínimo podem ter uma contribuição majorada. Tá? Então, corre o risco, sim, de ser atingido caso tenha esse déficit atuarial e que pode ser implementado através de simples lei. Então não é só esse aumento das alíquotas que vai começar a cair no contra-cheque dos servidores a partir de março, mas se o governo entender que existe um déficit que é necessário cobrar mais dos servidores, vai ter essa contribuição extraordinária que pode afetar inclusive já aposentados, né? Última pergunta do Valério, da UFSM, Federal de Santa Maria. Faço 25 anos insalubre em dezembro e ele quer saber como que fica a situação para ele. Valério, conterrâneo lá de Santa Maria, onde está o nosso escritório matriz. A previsão para aposentadoria especial já era muito ruim, tendo em vista que não tinha uma legislação específica para servidor garantindo a integralidade e paridade. Com isso, o governo federal editou a orientação normativa número 16, dizendo que quem se aposentasse especial não teria integralidade nem paridade. A aposentadoria seria por aquela média aritmética de 80% das maiores remunerações. Tá? E pelo que vejo, o Valério não conseguiu completar os requisitos nem para aposentadoria especial, tendo em vista que ele faz 25 anos em dezembro, ou seja, a medida entrou antes e tem a necessidade de se adequar. Agora, com a emenda constitucional número 103, prevê 25 anos de efetiva exposição insalubre, mais 86 pontos. Na verdade, o somatório da idade e contribuição. Por exemplo, 25 anos de contribuição mais idade de 65 anos dará os 86 pontos. Portanto, a aposentadoria especial foi uma das prejudicadas pelas novas regras aí, e o Valério vai ter que trabalhar um pouquinho mais para se adequar conforme a gente fez toda a explanação anteriormente. Bom, agradeço muito, Valmir, a sua participação, a sua dedicação nesses dias, nessas respostas aqui, que eu vou encaminhar para os que a gente não teve tempo de responder aqui no vídeo. Quero reforçar também que na nossa página da Condicef, www.condicef, CONDSEF, de faca no fim, .org.br, a gente já publicou diversos materiais com essas novas alíquotas, com as novas regras, novas idades. Esse material está todo disponível lá, vocês podem acessar. Também pediria que vocês, os servidores aí nos assistindo, entrem na nossa página do Facebook, curtam a página, acompanhem a gente também pelo Twitter, e a gente está à disposição também por e-mail, temos um canal de WhatsApp, todos os dados estão no nosso site, e a gente tem esse compromisso de acompanhar, né, como que vai ficar agora, inclusive com a PEC paralela que está em trâmite. Nossos advogados estão à disposição também, tem os dias de plantão, né, Valmir? Acho importante falar, são quinta-feira pela manhã, não é isso? Isso. Gostaria de agradecer, em nome do escritório Wagner Advogados, a nossa parceira Condicef, que há algum tempo nós assessoramos juridicamente, é a Confederação Legítima representante dos servidores públicos e muito atuante contra essas medidas nefastas que têm resultado contra a categoria dos servidores públicos. Realmente temos tido uma demanda muito grande, não só com relação
a emenda constitucional da reforma da Previdência, mas diversas outras situações de ataques ao serviço público pelo Executivo. Temos tido uma atuação muito constante, elaborado muitos pareceres e a gente fica à disposição. Aqui na Condicef realizamos plantões às quintas-feiras, das 10 ao meio-dia, e sempre que for necessário a gente está à disposição para atender as demandas aí dos servidores públicos nesse momento delicado que vivemos. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço também a grande equipe ali por trás das câmeras desse vídeo, que sem eles também não seria possível. Muito obrigada, gente. Até a próxima.